Você que está aí na sua casa com a sua Bíblia através de aplicativo ou na Bíblia física, que nem a minha aqui. Essa daqui é antiguinha, mas é ótima. Abre a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4:13. É um texto muito conhecido, muito conhecido. Eu quero dividir com vocês umas curiosidades sobre o livro de Filipenses, né? Desse Yeshua que a gente estava louvando agora, né? Yeshua é o nome de Jesus no hebraico, né? Porque no hebraico, só uma curiosidade, no hebraico não existe a letra J, né? Jacó, do brasileiro, não é Jacó, é Jacob com I. Ou com Y, né? Mas a letra J, ela não existe. Jesus é Yeshua, e a gente estava louvando esse Yeshua agora à noite, né? E que ele esteja com as mãos estendidas sobre a tua casa. Vou ler com vocês agora Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ele é muito conhecido. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Vou ler mais uma vez, ele é muito conhecido, é uma frase que está em para-choque de caminhão, que está em Facebook, que está em Instagram. É linda essa frase, é um versículo curtinho, mas ele fala muito ao nosso coração. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou só orar mais uma vez. Senhor Jesus, abençoe essa palavra. Eu sou teu, a palavra é tua. Esse povo que está nas casas dele ou no trabalho, tem gente que nos acompanha do ambiente de trabalho, que está fazendo algum tipo de hora extra ou está na linha de frente nesse combate ao coronavírus, pessoas que trabalham por escala, que estão nos acompanhando. Esse povo também é teu. Então fala o nosso coração da maneira com que tu queres nessa noite, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Isso aqui, gente, é um versículo do livro da carta de Paulo aos Filipenses, né? Paulo, ele foi um grande homem de Deus, um homem que passou por situações em diversas cidades, em diversas viagens que ele fez, amando do Espírito Santo, e essa aqui não foi diferente. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 16, que Paulo e Silas e Lucas, porque Lucas foi o escritor do livro de Atos, ele fala sempre ele fala nós passamos por isso e nós estávamos em determinada cidade. Então eles estavam indo para uma região da Ásia chamada Bitínia. Paulo já tinha igrejas abertas na Ásia, né? Igrejas cristãs. Naquela época não existia essa divisão, essa nomenclatura, na verdade, de igreja evangélica, protestante, católica. Eram igrejas que falavam do amor de Cristo. E a Ásia já tinha essas igrejas. E a Bíblia fala que Paulo fez planos para poder ir para esse determinado lugar, só que o Espírito Santo, numa noite, o interpelou. A Bíblia diz lá em Atos 16 que Paulo teve um sonho, ou uma espécie de visão, de um homem macedônio, pedindo a ele para ir para a região da Macedônia. Por que isso aconteceu? Porque Deus tinha planos diferentes para a vida de Paulo. A Bíblia fala que o homem faz planos no coração, mas o homem que é de Deus, a palavra final vem da boca do Senhor. Muitas vezes nós fazemos planos no nosso coração, plano de comprar carro, de comprar casa, de ter determinado relacionamento, de fazer concurso, de ir para trás de um determinado emprego, e muitas vezes essas coisas não dão certo, por mais que a gente faça esforço, por mais que a gente se prepare, e a gente muitas vezes fica triste. Eu fico triste, você fica triste, isso é normal. Mas entenda uma coisa, se você é de Deus, que eu creio que você é, e que eu tenho certeza que você é, o Senhor Jesus tem planos para a tua vida muito maior do que o que você tem. Eu sempre costumo dizer que enquanto nós enxergamos uma rua, o Senhor Jesus, ele enxerga o quarteirão inteiro. A Bíblia fala que Paulo teve essa visão de um varão macedônio, pedindo para que Paulo fosse para Macedônia. E em direção à Ásia, Paulo se dirigiu para a Macedônia. Por que isso aconteceu, gente? Porque a Macedônia era uma região da Europa, né? E Paulo se dirigiu para a cidade de Filipe. A cidade de Filipe era a cidade que estava sob domínio romano. De Filipe da Macedônia. O Filipe da Macedônia, ele foi o pai do Alexandre o Grande, né? O conhecido Alexandre o Grande. O Filipe da Macedônia fundou aquela região da Macedônia inteira e fundou a cidade de Filipe, na verdade. Então, era uma cidade que era grega, tinha sido fundada por gregos, mas estava sob domínio romano, que era o império da época que dominava tudo. E Paulo se dirigiu para aquela região, a cidade de Filipos, né? E lá ele esteve com Lucas e Silas, mas Lucas vai narrando, então fala muito de Paulo e Silas. E eles sempre tinham o costume de ir à igreja da época. A igreja da época era chamada de... não era tabernáculo, era sinagoga. A lei judaica dizia que a partir de 10 judeus já podia se abrir uma sinagoga.
E eles costumavam sempre ir para a sinagoga. Só que quando eles chegaram naquele lugar, por algum motivo, que o livro de Atos não fala, pelo menos nesse capítulo, eles não foram para a sinagoga. Depois de alguns dias, eles foram para a margem de um rio. E lá eles encontraram um grupo de mulheres. Olha só o que aconteceu. Eles encontraram um grupo de mulheres e eles começaram a conversar com essas mulheres sobre a palavra de Deus. Você que é de Deus, assim como eu sou, e eu tenho certeza que você é, sempre que a gente vai a algum determinado lugar, a gente tem que levar a presença de Deus conosco. Independente de qualquer situação, a presença de Deus vai estar comigo e vai estar contigo. A palavra de Deus diz, gente, que aos seus anjos o Senhor dá ordem para nos guardar. Então, independente de qualquer local que você vá, você tem que ir com a presença de Deus à tua frente, te guardando não só à tua frente, mas guardando a tua retaguarda, como fala a própria palavra de Deus. E eles começaram a conversar sobre a palavra de Deus, e lá as pessoas creram no agir de Deus, creram no nome de Jesus, aceitaram Jesus, foram batizadas. A Bíblia fala que essas pessoas foram batizadas, e dentre elas se destacou uma mulher chamada Lídia. A Lídia, ela era uma empreendedora, ela era uma comerciante, ela tinha funcionários. A Lídia já era uma mulher à frente do seu tempo. E ali naquele local começou uma coisa que é muito comum no dia de hoje, que a gente chama popularmente de célula. Ou grupo familiar, ou pequeno grupo, ou culto na casa do irmão. Ali já começou. A Bíblia fala que a Lídia, ela chamou Paulo e Silas para ficar na casa dela durante um tempo, porque a família dela toda aceitou Jesus, toda se batizou, é isso que a Bíblia fala. Os funcionários também, é isso que a Bíblia deixa entender, né? Que quando fala casa, não fala só a família, mas os funcionários. E lá o Paulo começou a primeira igreja cristã na Europa. Olha só, gente, o Paulo tinha planos para ir para a Ásia, mas Deus queria ele na Europa para abrir a primeira igreja cristã na Europa. Por que Deus queria isso? Paulo, ele era um grande missionário, mas não era só por causa disso. Praticamente toda a Europa estava sob domínio do governo romano. E Paulo e Silas, eles tinham cidadania romana. Então eles tinham um acesso muito mais fácil a entrar nas cidades e fazer determinados movimentos, como eram os movimentos que eles faziam em prol do nome de Jesus. E a Bíblia fala que eles ficaram um determinado tempo lá em Filipos, e por lá eles passaram por muitas situações, dentre elas a situação que eu considero a mais famosa de Paulo e Silas, que foi Paulo e Silas na prisão. A Bíblia diz que eles passavam durante alguns dias na rua e tinha uma moça com espírito de adivinhação, que era uma coisa que não era de Deus. Existe uma diferença entre profecia vinda de Deus e espírito de adivinhação, que a Bíblia fala que é um espírito vindo do maligno, né? Do nosso adversário. Então essa moça, ela passou vários dias apontando para Paulo e Silas no meio da rua, na frente de todo mundo, e dizendo assim: eles são pessoas de Deus, vocês são pessoas de Deus. Era uma verdade, porque eles eram pessoas de Deus, mas aquela moça não estava sendo usada por Deus. E aí a diferença de pessoas que falam a verdade, mas não vivem a verdade. E o Paulo, ele teve uma coisa chamada espírito de discernimento. A Bíblia diz que durante vários dias, isso tudo está em Atos 16, durante vários dias, eles ficaram passando pelaquela região e essa moça apontando o dedo para eles, falando isso, interpelando eles na frente das pessoas. E a Bíblia diz que em um determinado dia o Paulo se aborreceu. Se aborreceu, Matheus? Se aborreceu. E naquele dia, ele tomado de aborrecimento e de chateação, que é comum a todos nós. É comum a todos nós se aborrecer e se chatear. Jesus se chateou com a multidão que queria só milagres. Teve um dia que Jesus, depois de ter multiplicado pães e peixes para a multidão foi atrás dele no outro dia, e ele disse: hoje eu não vou multiplicar pão e peixe para vocês. Eu quero é falar do amor de Deus. E todo mundo foi embora. Gente, imagina Jesus pregando em uma multidão de mais de 5.000 pessoas, porque 5.000 era só a contagem de homens, mulheres e crianças não entravam na contagem. Se você for botar 1 para 1, vai dar 15.000. Uma multidão de cerca de 15.000 pessoas indo embora na pregação de Jesus. Jesus ficou altamente chateado nesse dia. A Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e disse assim: vocês também vão embora? Como quem disse assim: se vocês quiserem ir, pode ir. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, disse: Senhor, para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. E a Bíblia diz que Paulo se chateou naquele dia. E ele expeliu aquele espírito de adivinhação. Aquilo meio que gerou, digamos assim, um problema para eles. Por quê? Porque as autoridades da cidade, eles ganhavam dinheiro com aquela moça. Eles ganhavam dinheiro com aquela moça fazendo adivinhações para as pessoas. E ocorreu a história mais famosa deles. Eles foram levados em praça pública.
pública, é assim que a palavra de Deus fala. Eles foram julgados erroneamente por todo mundo. É muito chato quando a gente é julgado erroneamente pelas pessoas. Pois eles passaram por esse constrangimento, eles foram açoitados com vara. E depois eles foram acorrentados e jogados na prisão. Tudo isso aconteceu na cidade de Filipos. E a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas começaram a cantar louvores. A gente não sabe que tipo de louvor foi, se foi um louvor agitado, se foi um louvor mais lentinho, do jeito que a gente cantou agora há pouco. A gente não sabe se foi um salmo, porque os salmos, eles são cânticos. Os judeus, gente, quando eles vão orar, eles não oram que nem a gente ora aqui. Senhor, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa, me livra dessa determinada situação. Os judeus, eles costumam orar cantando. Se você for na sinagoga, eles vão estar meio que cantando, é uma oração. E os salmos, eles são orações cantadas. Por exemplo, o Salmo 121, aprendi com uma pastora muito amiga minha, ele é um salmo um cântico de romagem. O que é isso? Quando os judeus, eles sempre que iam para Jerusalém, independente de qualquer lugar que eles estivessem, eles iam cantando. E na maioria das vezes eles iam cantando o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Só que eles falavam cantando. E a Bíblia diz que naquele dia Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. Começaram a cantar a Deus. Olha como o louvor ele tem um poder, mas é o louvor a Deus. O que é o louvor, gente? O louvor ele é um elogio. Esse é o significado de louvor, elogio. Eles começaram a elogiar a Deus, cheio de marcas nas costas. Depois de terem sido julgados, depois de terem sido açoitados e acorrentados e presos numa prisão, eles começaram a elogiar a Deus. Muitas vezes, a gente passa por determinadas situações, a gente quer, como diz o linguajar mais popular, mais coloquial, mais chula, a gente quer chutar o pau da barraca, né? Pois eles não fizeram isso, eles começaram a louvar. E no meio daquele louvor, daquele elogio que eles estavam entoando ao Deus único, verdadeiro, invisível, mas real, a palavra de Deus fala que aconteceu algo sobrenatural. O chão começou a tremer, as cadeias começaram a tremer, os grilhões começaram a cair e houve um negócio chamado terremoto, como diz a música da Êxtila, que eu acho linda. Houve um terremoto naquele lugar, as cadeias se abriram e o carcereiro ficou doido. Ficou doido, ficou louco, ficou com medo, porque ele pensava que os presos tinham fugido e ele quis se matar. E o Paulo deu um grito: não se mate que todos nós estamos aqui. E naquela mesma noite o carcereiro se converteu, a família do carcereiro se converteu, todos creram no Senhor Jesus. Ele perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muitas pessoas se perguntam o que a gente tem que fazer para ser salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Salvo de todas as situações, essas situações atuais de doença, situação de desespero, situação de desemprego, situação de escassez, situação de preocupação psicológica. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E naquele dia, a Bíblia fala que as autoridades mandaram soltar Paulo na manhã seguinte. Só que Paulo, ele era cidadão romano, ele conhecia os direitos civis dele. Ele diz assim: eu não vou ser solto nas escondidas. Se vocês me julgaram na frente de todo mundo, vocês me açoitaram na frente de todo mundo, eu tenho cidadania romana, o Silas tem cidadania romana, pois eu quero que vocês que me julgaram e me mandaram prender aqui, vocês têm que vir me soltar. Olha que cara 10 era o apóstolo Paulo. E as autoridades ficaram amedrontadas quando souberam que Paulo e Silas tinham cidadania romana. Porque a lei da época dizia que uma pessoa com cidadania romana não poderia ser presa sem julgamento. Eles não tiveram um julgamento justo, eles foram só apontados e açoitados. E imediatamente aquelas autoridades vieram e mandaram soltar Paulo e Silas. Acredito eu que se desculparam, enfim, para não gerar um problema maior, porque eles poderiam ser depostos. E a Bíblia diz, gente, que depois de muitos anos, Paulo escreveu uma carta aos Filipenses. Essa cidade, essa igreja que ele tinha fundado e que ele amava tanto. E a situação em que Paulo escreveu essa carta foi uma situação de prisão. Paulo foi preso, irmãos, várias vezes. Mas em Roma ele foi preso 2 vezes. A primeira vez foi quando ele escreveu essa carta e outras cartas. A segunda vez foi para o martírio, quando degolaram Paulo. Mas na primeira vez ele foi preso numa prisão domiciliar. Ele tinha direito a receber pessoas, era uma espécie de casa. E dentre as cartas que ele escreveu essa.
E por que eu li esse versículo? Porque Paulo ele tinha autoridade para falar para a gente, para falar para aquelas pessoas da época, falar ao nosso coração sobre passar por situações difíceis. Situações que nós passamos todos os dias e hoje não é diferente. Até se acentuou um pouco durante esse período aí de pandemia, né? As incertezas no nosso coração e na nossa mente. E o Paulo escreveu isso para as pessoas. Ele disse, em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Entenda que Paulo escreveu isso preso. Eu acho interessante que, acho que se eu não me engano foi na segunda prisão, ele escreveu a segunda carta para uma pessoa que ele estava ensinando a ser um pastor novo, chamado Timóteo. Ele disse assim, acho que na segunda carta de Timóteo ele diz que ele está preso como um malfeitor por fazer a vontade de Deus e por fazer a obra de Deus, mas a palavra de Deus não está algemada. E ele mandou essas palavras para os habitantes de Filipe: tudo posso naquele que me fortalece. E eu acho interessante que esse versículo ele é muito conhecido, mas o que eu acho mais interessante de Filipenses 4,13 é que antes de Filipenses 4,13 vem o 4,12. Muitas pessoas não se tocam ou não se ligam muito de ler o Filipenses 4,12 porque ele não é tão conhecido. Eu vou ler para você, só para você entender. Ele diz assim, ó: tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava explicando para as pessoas que, independente das situações, elas não poderiam depositar a sua confiança ou seu ânimo na situação. Se a situação vai bem, eu estou bem. Se a situação vai mal, eu estou mal. Não, ele estava dizendo, gente, eu já passei por tudo. E eu aprendi a passar por tudo, por abundância ou por escassez. Ter coisas boas ou não ter nada. Porque eu deposito a minha confiança no Senhor. E eu depositando a minha confiança no Senhor, eu posso tudo, porque quem me fortalece é Ele. Olha o que Paulo estava falando para as pessoas. Gente, eu posso passar por qualquer tipo de situação. Eu não me deixo levar por situações de abundância e nem fico me sentindo a pior pessoa do mundo por situações de escassez. Porque a minha esperança, a minha confiança, a minha fé, a minha vida, a minha família está depositada no Senhor. E quando está depositada no Senhor, eu posso passar por tudo, porque as minhas forças vêm dele. É isso que Paulo estava escrevendo para os filipenses. Filipe, como eu falei no início da palavra, era uma cidade de domínio romano. E os romanos, o imperador de Roma, alguns imperadores, as pessoas falam só do Nero porque foi o mais famoso, mas tiveram outros imperadores que perseguiram muitos cristãos. Com certeza eles estavam sendo perseguidos. E Paulo estava dizendo, não se importem com o que vocês vão passar. Ou não se importem, mas não se deixem levar. Não deixe que a fé de vocês seja esfriada. Ou não se deixe o semblante cair. Não se sintam menosprezados ou menos abençoados por Deus. Pronto, encontrei o termo. Menos abençoados por Deus pelo fato de vocês passarem por situações difíceis e não se sintam mais abençoados do que o irmão porque vocês estão na bênção. Estão com a conta cheia, ou estão com a geladeira cheia, ou estão fazendo isso ou aquilo outro. Não. A confiança de vocês e a fé de vocês está no Senhor. E se está no Senhor, vocês podem passar por tudo, porque é Ele que fortalece vocês. Queria deixar essa palavra com vocês hoje, que é um texto muito conhecido, né, de Filipenses 4,13, que a sua confiança esteja depositada no Senhor Deus dos Exércitos. Ah, mas está demorando para Deus atender a minha oração. Ah, mas está demorando para Deus vir em meu favor. Ah, está demorando para acontecer isso e aquilo. Está com tanto tempo que eu clamo pela bênção na minha família, pela conversão do meu esposo, da minha esposa, pelo meu emprego. E está com tanto tempo que eu estudo para passar num concurso e não passa. Está com tanto tempo que eu estudo para passar na prova da ordem e não consigo passar. Eu conheço uma pessoa que já fez a prova da ordem 2 vezes, não passa. Da última vez a pessoa não passou, se eu não me engano, por 2 pontos. Está com tanto tempo que eu tento e não faço, e não acontece. Continue persistindo. A Bíblia fala assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra de Deus fala que Jesus fala uma coisa maravilhosa. Aquele que vem a mim, de modo algum eu lanço fora. Então, se você está indo em busca desse Deus Todo-Poderoso, tenha certeza que Ele está te ouvindo no momento certo. Se for da vontade de Deus, Ele vai te atender. Amém? Glória a Deus.